Essa paz do Senhor esteja com todos. Mais uma noite, nós estamos aqui a adorar nosso Deus, bendizer o seu nome, porque Ele é maravilhoso. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada por nós estarmos aqui, ó Deus, na Tua presença, para Te glorificar, para bendizer o Teu nome, para ouvir a Tua voz, para ouvir o que o Senhor tem para dizer a cada um de nós nesta noite, que nós possamos estar atentos, Senhor, à Tua voz, e a cada dia praticar mais e mais a Tua vontade. Esteja com cada irmão, Senhor, que não pôde vir esta noite, e perdoa os nossos pecados, e que o Senhor possa falar conosco. Obrigada por tudo, Pai, em Teu nome, Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Esse hino Alvo Mais Que a Neve, do cantor cristão, número 123. Aleluia. Santo é o Teu nome, Pai. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, passe em nosso meio. Sinta-se à vontade, Pai. Aleluia, Deus. É verdade, Pai. Santo é o Teu nome, Senhor. Seguimos na
para todo sempre. Que nós possamos continuar nesse espírito de adoração. Perdão e graça. Se no perdão e graça é confessar tudo que nós temos de fraqueza e nos fortalecermos mais e mais no Senhor, porque Ele derrama todos os dias a sua graça. Obrigada, Deus. Aleluia. Chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluia, Deus. Santo é teu nome, Pai. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Aleluia, Deus, Senhor, Pai. Eu venho a ti, Senhor, sem nada. Recebe, Deus, nosso louvor. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde. Recebe, Senhor. Não rejeitas, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Só igreja. Faz chover perdão. Recebe, Deus. Aleluia. Glórias a ti, ó Pai. Todos os dias, Pai, nós precisamos de ti. Perdão e aleluia, Deus, nós precisamos de ti todos os dias. Aleluia. Quem nos separará desse amor? Quem nos separará? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Deus é maior. Glórias a ti, ó Pai. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação
tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Sobre santo, de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Deus, glorificado seja o teu nome, Pai. Obrigada, Deus, pela tua presença. Obrigada, Deus, pelo teu mover. Que nós possamos a cada dia, Senhor, ter mais e mais intimidade contigo, te conhecer mais e mais, nos dedicarmos mais e mais a ti, ó Pai, em fazer a tua vontade, em fazer o teu querer. Pai, porque nós te amamos, ó Deus, tu és o nosso Deus fiel, o nosso Deus maravilhoso. Obrigada por todos os dias o Senhor cuidar de nós, em meio a tudo que temos passado, em meio a tudo que temos, Senhor, visto. Obrigada, Senhor, pelo teu conforto, pela tua paz. Obrigada, Deus. Continua cuidando de cada um de nós e fala através do teu servo, Senhor, os nossos corações. Obrigada, Deus. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém, gente. Boa noite. Você pode abrir logo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Enquanto você abre, eu fico muito feliz todas as quartas-feiras quando eu venho para cá. Cada momento que eu estou com os irmãos é um momento muito bom, mas as quartas-feiras, elas são momentos bem especiais, porque a gente pode se olhar, a gente pode conversar. Em outras circunstâncias, por exemplo, eu não conseguiria sentar na mesa com o Cristiano e Zilmar, né? Por sinal, obrigado por estarem com a gente novamente aqui, de poder conversar com os irmãos, de poder partilhar sonhos, de orar junto com eles. A quarta-feira tem isso. Quarta-feira começa às 18h30 com café, e depois a gente tem esse tempo aqui de agradecer ao Senhor, algo bem simples, e olhar já para o texto bíblico, seguindo a série de Romanos. Não se esqueçam também da escola bíblica, domingo, às 9 da manhã, com as possibilidades que estamos tendo de aprender, as classes, né? Alguns já se inscreveram, mas o professor da classe Convicção é o professor que está pedindo alunos. Poucos alunos estão vindo para a classe Convicção. É a classe que segue o material da Convicção dos adultos, estão estudando o livro de Apocalipse. Ainda tem vagas nessa classe. Para fazer parte de outra classe, você tem que falar comigo antes, que aí eu vou ver se você vai conseguir entrar ainda. A ideia dessas classes é seguir dessa maneira até o fim do ano, e aí lá a gente lança novas classes. No domingo à noite também temos a celebração, e aí sem ser este domingo agora é 22. No outro domingo, dia 29, nós vamos estar no domingo celebrando o culto de ação de graças. Aí eu tenho falado, porque alguns irmãos podem perguntar, mas geralmente, pastor, o culto de ação de graças não é comemorado na última quinta-feira do mês de novembro? Sim, nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles fecham tudo, é feriado, eles não trabalham, não estudam. Então, a liderança, com tudo que a gente está vivendo esse ano, e eu gostaria que você, que já está acostumado com a celebração na quinta-feira, nos desse esse voto de confiança. Vem para a celebração no domingo, dia 29. Nós não teremos
peru como tem lá, tá? Talvez alguém está imaginando, tenha essa ideia. Porque a Memorial não são poucas igrejas aqui em Belém que têm o culto de ação de graças. A nossa igreja teve uma influência americana no início, então foi algo que manteve, mas a gente tem se ressignificado. Pode entender que é um feriado próprio deles, nós não temos o peru aqui, mas nós temos frutas. E você pode participar trazendo frutas e até o açaí. Então não tem problema, todo mundo sai com a boca roxa daqui, mas é bom. Dia 29, tá? Coloque aí na sua agenda, dia 29 à noite. E aí você já se planeja para isso. Abriu a Bíblia em Romanos 8. O texto que cabe para mim pregar hoje é Romanos 8, do 1 até o 11. Mas para eu ler isso, eu quero voltar no 7. 2 versículos antes. Versículo 24. Desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei, mas segundo a carne, da lei e do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enfiando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Deus, então esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Preciso orar mais uma vez. Senhor, nos faz entender essa passagem, Pai. São palavras um pouquinho mais complicadas, mas que elas confirmam, Pai, tudo que o Senhor tem falado para a gente, sobre a obra que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Continua operando em nós. E queremos glorificar o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Uma série de mensagens, estamos vendo como Paulo tem preparado a igreja em Roma. A igreja em Roma já passou, Paulo já está com Cristo, mas hoje nós estamos sendo preparados também. Sabemos sobre pecado, sabemos sobre a graça de Deus. Se você ainda não assumiu um compromisso de Cristo, assuma esse compromisso com o Pai, entregue-se a Ele, arrependa-se. Seja salvo. Mas eu tenho falado nas últimas semanas que a salvação ela tem 3 aspectos. Ela é um ato, eu entrego a minha vida para Jesus e sou salvo. Ela é um processo, essa salvação vai sendo desenvolvida todo dia, e ela também vai estar plena quando Cristo voltar e nós sejamos glorificados com Ele. Sobre essa ideia de processo, estamos chamando de santificação. Santidade é a ideia que todo dia eu melhoro um pouquinho mais, todo dia eu luto contra o pecado, todo dia eu agrado ao meu Senhor. Isso é uma luta diária que nós passamos. Dia a dia de ser melhor, não por nós mesmos, mas por Jesus. Paulo vai dizer em outra passagem, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que xingava não xinga mais. É uma mudança ética que acontece no nosso coração, uma transformação total.
Às vezes, o contexto evangélico quer mais que as coisas estejam aparentes. Mudar uma maneira de vestir, falar da maneira como os irmãos falam. Só que o que Cristo faz na gente é mais profundo. Ele transforma a nossa essência. Ele mata o nosso eu. E só assim que nós somos transformados de verdade. Nas últimas semanas, desde quando nós entramos no capítulo 6, estamos falando sobre santidade, sobre santificação. Deus me torna santo e quer que eu viva o processo de santificação. A salvação não é completa. Eu vivo essa salvação todos os dias, mesmo sabendo que Cristo morreu por mim, que Cristo vai voltar e eu estarei com Ele, mas enquanto eu estiver vivo, eu vou ser melhor para o meu Senhor. Eu vou lutar contra o pecado. Porque nós estamos vendo que o pecado não habita em Satanás. O pecado habita na gente. Mesmo que para eu ter ido até Cristo, eu tenha que ter morrido, eu tenho que ter matado o meu eu. Ainda assim o pecado, o velho homem dá sinal de vida. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 24 do capítulo 7. Olha como ele diz aqui. Que desventurado homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque aqui no capítulo 7 é aquele texto que ele vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é esse que faço. Então você que serve a Deus, você que está aqui comigo, que está lutando para fazer o melhor para Cristo, e tem lutado contra o pecado também, seja bem-vindo ao mundo real do Evangelho. A gente vai enfrentar isso até o fim de nossas vidas. Uma luta contra o pecado. Por isso não se dê por vencido, porque essa luta ela não é nossa, é uma luta do Senhor. Semana passada, uma das aplicações da mensagem foi a ideia de que pessoas que querem ser santas diante de Deus, elas não alcançam por força própria. Não é, porque agora, pastor, agora eu já sei o que eu tenho que fazer, eu vou me organizar e vou parar de pecar. Não. O pecado está na gente. Nós só vamos conseguir parar de pecar, nós só vamos conseguir transformar a nossa maneira de pensar e agir com a ação de Deus em nós. Aí, alguém pode se perguntar então, eu vou continuar pecando, pastor? Vai. Mas não use isso como um argumento para você permanecer no pecado. Isso tem que ser um estímulo para que quando nós cairmos, nós possamos levantar diante do Senhor. Falar: Deus, eu não quero isso. Eu preciso da tua ajuda. Porque seria diferente. Talvez, muitos de nós, e eu estou no meio dessas pessoas, seríamos mais arrogantes diante do Pai. Já pensou se a gente não tivesse pecado? Você já pensou se Cristo tivesse tirado isso da gente? Já seria um pé para a gente pecar. Porque a nossa arrogância seria muito grande. Não, eu não tenho pecado. O pastor Rodrigo fez isso? Não é crente. Eu que sou crente. Eu não peco. Mas o nosso Senhor não faz isso. Nós vivemos todos os dias reconhecendo a nossa humanidade e a nossa incapacidade diante dele. Mas por reconhecer isso, e é da mensagem de hoje, eu tenho que entender como é que ele age em mim. Já que a santificação é um ato dele, sabe através de quem ou do que ele nos santifica? Do Espírito Santo. A única maneira de eu ser santo é se o Espírito Santo habita em mim. A única maneira de eu produzir atos que agradam ao meu Senhor é se o Espírito Santo age em mim. O Espírito Santo tem agido em você? Você tem fortalecido o Espírito de Deus dentro de você? É sobre isso que eu quero conversar hoje, meus irmãos. É isso que o texto me leva a entender que na vida do servo de Deus, o Espírito Santo age diariamente. É verdade que em alguns meios evangélicos a ação do Espírito é supervalorizada de uma maneira diferente. As pessoas estão mais interessadas
em show do Espírito, em um circo espiritual, o Espírito promete que eu vou ser curado, o Espírito me dá o dinheiro que eu quero, o Espírito me dá uma revelação. Isso é show espiritual. Não é assim que Deus está dizendo que o Espírito age. O Espírito vem agindo dentro de mim. A única maneira, a Bíblia diz, lá em Mateus e outras passagens, Deus saber se eu sou crente e até de avaliar pessoas que estão perto de mim, não é se essa pessoa faz coisas miraculosas. Porque a Laine orou pelo braço do Sami e o braço do Sami colou, o osso dele colou. Porque o Sami está inaugurando um tempo de crescimento espiritual, né? A gente acha o celular dele num dia, no outro dia ele quebra o braço. Aí imagine alguém dizer, não, a Laine é crente porque ela orou pelo braço do Sami e colou o braço. Pois essa não é a resposta de Deus. Porque o André, ele ora pelo Luciano e nesse momento todas as dores do Luciano sumiram. Então o André é de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Eu vou saber se a Laine e se o André são de Deus pelas obras deles. Todo dia eles lutam contra o pecado, eles mostram fruto de arrependimento, eles estão sendo transformados. E eu? Porque tem que ser pessoal. Eu estou sendo transformado. Porque não tem jeito, meu irmão. A gente pode até pensar no melhor sistema educacional, como temos nos esforçado para fazer. Mas se você não possui o Espírito Santo, não adianta. A gente vai trazer novidades, a gente vai fazer cursos, vocês vão ver pessoas perto de você crescer espiritualmente e você vai estar estagnado. Porque você nunca recebeu o Espírito Santo. Pastor, como é que recebe o Espírito Santo? Isso aqui é só introdução, tá, gente? O texto ele não entra nisso. São outros textos que me fazem entender. O Espírito Santo ele não entra num evento, ele não entra em algo que eu sinto. Não, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo está em mim quando eu entrego minha vida para Jesus. O Espírito Santo entra junto com Cristo e está selado dentro de mim. Então, se eu já entreguei a minha vida para Cristo, o Espírito Santo habita em mim e eu começo a apresentar esses frutos. Eu começo a mostrar transformação. Por isso que eu quero que vocês entendam agora, quando Paulo começa a dizer aqui, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não tem mais condenação sobre você. Mesmo, ele acaba de vir de um capítulo que ele está dizendo, eu peco quando eu não quero. Mesmo assim eu não estou condenado. Pastor, mas o pecado, ele não me afasta de Deus? O pecado não faz que eu perca a salvação? Não, meu irmão. A salvação ela não é nossa, a salvação é de Deus. Tanto é que ele vai mostrar aqui, eu acabo pecando, mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Com tudo que eu falei, irmãos, preciso que a gente comece a entender com muita seriedade o que significa isso. Entender que a salvação está garantida em Cristo significa que há uma responsabilidade muito grande em mim para o crescimento. E que Cristo coloca em mim todas as possibilidades de ser melhor. Pessoas que tentam garantir a sua salvação, mudando as suas atitudes, essas pessoas não vão conseguir. Mas se Cristo já entrou em mim, e o Espírito Santo de Deus está em mim, nenhuma condenação há. E eu uso esse texto, geralmente no contexto em que nós vivemos, um contexto muito religioso. E a gente vai conversar com alguém e a pessoa fala, não, pastor, mas sabe, é porque já teve trabalho de macumba que fizeram para minha família. Pois se eu estou em Cristo, nenhuma condenação há. Só que vai além disso. Nem o pecado de antes, de depois, do futuro pode me trazer condenação. Eu tenho liberdade de espírito para andar. Mas essa liberdade gera em mim a responsabilidade de ser santo.
Paulo fala sobre isso no capítulo 6. Posso relembrar os irmãos. Tem algumas pessoas que acham, porque agora está tudo liberado, eu posso pecar. Não. Nem quer dizer que eu vou viver o outro extremo. Agora eu vou viver tudo na lei de maneira rigorosa. Também não. Se o Espírito está em mim, eu sou santificado todo dia. E como é que o Espírito age? É sobre isso que eu quero me centrar hoje. Em primeiro lugar, o Espírito que nos capacita para cumprir a lei de Deus. Um pouquinho antes, Paulo vai fazer uma diferença entre a lei de Deus e a lei do pecado. A lei do pecado gera morte. E essa lei do pecado, que ele vai chamar, é a lei que vem sendo apresentada há muito tempo, onde as pessoas vão ter consciência do pecado. Não que a lei seja mal, mas as pessoas que são más só descobrem que são pecadores olhando para a lei. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, exemplos disso. Essa lei que ele vai chamar de lei do pecado. Tem gente que está vivendo ainda hoje debaixo dessa lei do pecado. Tem gente que ainda hoje vive o tempo da lei, porque ainda não encontrou a graça de Jesus. Mas se eu encontro a graça de Deus, o Espírito Santo habita em mim, e aí eu passo a viver o que ele vai chamar de lei de Deus. Se o Espírito Santo está em mim, e somente através dele, é que eu posso fazer coisas que agradam a ele. O Espírito Santo, ele começa a me fazer sim cumprir aquilo que Deus quer. Porque aquilo que Deus quer, meu irmão, sabe como Cristo consegue cumprir? Porque de fato ele é Deus. Ele vem em forma de homem. Ele é humano, ele é 100% humano. Mas ele também é Deus. E ele mostra para a gente que é possível cumprir nele. E o Espírito Santo em nós nos faz agradar a Deus. É impossível, irmãos, nós vivemos uma vida que venha agradar o Senhor por nós mesmos. Você pode ir para a igreja que você quiser. Você pode fazer o voto que você gostaria de fazer. Você pode ocupar o cargo que você quiser numa igreja. Mesmo assim é impossível. Só se o Espírito de Deus habitar em mim. Porque senão a gente não consegue manter isso por muito tempo. A gente vai dar ouvido à nossa própria vontade, a gente vai se inclinar para o que a Bíblia chama dos nossos desejos carnais. A gente começa a ter vontade de fazer o que a carne gosta. E como é que o Espírito de Deus faz isso? Ele reveste em nós, ele cria em nós uma natureza espiritual. Quando você começou a pensar em agradar a Deus, você consegue lembrar quando isso aconteceu? Porque tinha um momento da sua vida que você até podia ir para a igreja, mas você fazia o que achava que era certo. Você agia por você mesmo, emoção à flor da pele. E você sabe quantas vezes você pecou com essa ótica, com essa maneira de pensar. Mesmo tendo princípios bíblicos dentro de você. Mas você sabe que isso não foi suficiente. Você lembra quando foi que você começou a de fato agradar a Deus com os seus atos, a mudar a sua maneira de pensar? Pois eu quero dizer para você que independente da data que isso aconteceu, isso foi quando o Espírito Santo, se você já entregou a sua vida para Cristo, foi quando ele criou em você uma natureza espiritual. Foi quando ele criou em você, quando ele fez você morada dele. Por eu ser morada do Espírito Santo, ele habita em mim. E agora, nós temos a oportunidade de não simplesmente agradar a carne, mas a gente tem o privilégio de agradar o Espírito dentro da gente. Essa natureza espiritual, eu posso exercitá-la, vamos chamar assim. Eu posso fortalecê-la, e eu preciso fazer isso. Há práticas, há maneiras, há hábitos que eu preciso inserir na minha vida, para que o Espírito de Deus em mim possa se fortalecer. E que o Espírito seja muito mais forte do que a minha própria carne dentro de mim. Porque pense bem, tem um texto da Bíblia que diz: a palavra é a mesma,
o Espírito é o mesmo. Se eu sou a pessoa que começa a pecar, o problema não está com o Espírito e o problema não está com a palavra. O problema está em mim. Viver pecando, meu irmão, o problema não é em Deus, o problema é em mim. O problema não está na tua comunidade de fé, o problema não está na família, o problema sequer está na tua cidade, o problema começa em mim. É porque a carne está muito grande dentro de mim. Eu posso justificar porque alguém me tratou mal, é porque alguém fez isso, é porque alguém fez aquilo. Mas se o Espírito Santo habita em mim e cria essa atmosfera espiritual, eu posso fortalecer essa atmosfera de Deus dentro de mim. Eu posso viver para agradá-lo, permitir que Ele transforme a minha vida todos os dias. E Ele vai agindo. Ele age a ponto de nos livrar de toda a corrupção que o nosso corpo está inserido, de toda essa ótica mundana, de todos esses desejos carnais. Sim, meu irmão, eu acredito que Ele nos santifica, eu acredito que Ele nos fortalece. A palavra de Deus garante isso. A palavra de Deus diz que eu não posso me conformar de ser um servo de Deus que continua pecando. Mesmo assim, mesmo quando houver pecado, não pode haver condenação, nem de mim mesmo sobre mim. Mas isso tem que estimular em nós um desejo ainda maior de estarmos aos pés dele. Saber que o Espírito Santo habita em você não quer dizer que vai acontecer as obras que o mundo espera. Obras miraculosas. As obras miraculosas são Deus que faz. E se Ele quiser nos usar para isso, que seja louvado o nome dEle. Mas Ele quer gerar em nós a obra da transformação e nos usar para transformar outras vidas. É tempo de transformação, meu irmão. É tempo de viver o que o Espírito Santo realmente tem para a gente. É tempo de ter uma vida pura, de ter uma vida santa. É tempo de vencer o pecado. É tempo de me parecer muito mais com o meu Senhor. E só é possível fazer isso se o Espírito Santo estiver em mim. E se eu estiver fortalecendo o Espírito dentro de mim e enfraquecendo a minha própria carne. Essa parte do capítulo 8 é só para deixar muito claro que o Espírito Santo, ele está trabalhando. E é interessante, porque a obra do Espírito, ela não para. E aí a gente pode observar isso olhando para a obra aqui do lado da igreja. Vocês perceberam que nós vamos ganhar muros novos? Deus está cuidando da gente. A gente não sabia como, sonhávamos com isso. E aí, todo dia, toda semana que você vem, você está vendo a obra aqui do lado andar. A obra do Espírito vai além disso. Porque essa obra vai terminar daqui a alguns meses. A gente vai ver algo construído aqui do lado. A obra em nós, ela continua. Até nós sermos levados para perto de Jesus. O Espírito não para de trabalhar. O Espírito envolve todos os recursos necessários para nosso crescimento espiritual. E é incrível ver o Espírito agindo na vida de pessoas próximas da gente. De ver alguém que num dia, no outro dia, na outra semana, e você não consegue dizer foi um programa educacional, foi um projeto da igreja. Não, foi o Espírito de Deus. Porque é Ele que age. É Ele que transforma. Só que, quando eu vejo a obra do Espírito Santo na vida de alguém, eu glorifico a Deus por isso. Mas eu também glorifico a Deus porque Ele está agindo em mim. É porque é em mim que eu preciso avaliar, em mim é a obra que eu preciso acompanhar. Talvez no outro, eu até consiga fazer comparações se o outro realmente está crescendo. Mas eu preciso avaliar se eu estou tendo esse crescimento. Porque a Bíblia diz que se o Espírito está, Ele está trabalhando. E se Ele não para de trabalhar, todo dia eu vou ser diferente, meu irmão. Todo dia eu vou crescer. Se você não está crescendo espiritualmente,
O que está errado? É o Espírito? É a palavra dele? Ou sou eu? Porque se sou eu tenho que pensar, o que está impedindo da obra de Deus acontecer em mim? A primeira pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo é se o Espírito Santo já habita em mim. Se eu já entreguei a minha vida para Cristo. Porque se de fato esse arrependimento e essa entrega já aconteceu, e ainda assim eu não estou vendo o fruto do Espírito em mim, então é provável que eu esteja fortalecendo a carne. É preciso deixar o Espírito Santo agir. Precisamos permitir que Ele opere em nós. E sabe o que Ele opera? É um projeto de revitalização que Ele vai fazer em nós. Vocês entendem isso, né? Nós já vivemos alguns processos de revitalização. Esse templo aqui precisou de processos de revitalização e logo vai precisar de novos processos de revitalização também. O projeto original dele, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai melhorando. O nosso projeto pessoal do Espírito em nós, ele tem um projeto, ele tem um layout, e ele não quer fazer simplesmente um pastor Heraldo melhor. Ele quer fazer um pastor Heraldo que se pareça mais com Cristo. Essa que é a obra do Espírito em nós. Eu me parecer mais com Jesus. Ver aquilo que Cristo fez. É nesse nível que o nosso Senhor quer que a gente chegue. Tem pessoas que falam assim, religiosos falam isso. Porque Jesus é muito importante. A gente nunca vai conseguir fazer tal coisa. Não dá. Nós mesmos não conseguimos. Mas o Espírito em nós consegue. E o Espírito agindo em mim. É esse tipo de transformação que eu preciso viver, meu irmão. Não se contente com o seu pecado. Deixe o Espírito Santo te transformar. Que a face de Cristo possa ser refletida em você. Mas para que isso aconteça, o fruto do Espírito tem que ser refletido em mim. E isso, meu irmão, é dia a dia. A face de Cristo, talvez a gente vai ver em alguns momentos, quando a gente bater uma fotografia, uma selfie espiritual nossa, a gente vai ver, poxa, eu vejo Cristo. Eu não era assim. Foi Deus agindo. Mas para viver esses momentos, é um trabalho duro, é um trabalho de todo dia. Quem mexe com obra sabe que não é fácil. É cansativo. Você tem vontade de desistir. Mas não pare. Porque não é você que trabalha, é o Espírito Santo. Deixa Ele trabalhar. Seja que o Espírito Santo possa estar completando e aperfeiçoando esse canteiro de obras que é a nossa vida. E não deixe, meu irmão, não deixe nada te afastar desse propósito. Nem você mesmo. Nas próximas semanas a gente vai falar nesse sentido. Quero convidar você a orar. A você olhar para dentro de si. Se perguntar, esse canteiro de obras aqui está melhorando? Está produzindo mais frutos? O Espírito Santo está a todo vapor trabalhando dentro de mim? Eu me pareço mais com Cristo, porque senão, arrependa-se ainda hoje. Se você ainda não assumiu um compromisso com Cristo, mesmo Ele te chamando, por favor, entregue-se a Ele. Meu Deus, obrigado, Pai, por poder olhar para a Tua palavra e saber que o Senhor tem trabalhado em mim, Pai, tem trabalhado em nós. É um trabalho contínuo, pesado, Pai, cansativo. Mas o Senhor que nos dá força, o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos resgatou e o Senhor que quer trabalhar na gente. Viver o processo de santidade, Pai, não é fácil muitas vezes, a gente não entende. Mas nós deixamos o Senhor agir. A gente te louva, Pai, por cada momento que nós não pecamos. Por cada momento que nós realmente te glorificamos, Pai, a gente fica muito feliz com isso. Então, realmente, Senhor, a gente quer ainda mais agradar o Senhor com nossas vidas.
Guarda a nossa mente, Pai, o nosso corpo que há muita corrupção por causa de nós mesmos, Pai. Por favor, Senhor, nos ajude a maneira de lidarmos com outras pessoas que possam refletir o Senhor. Que sejamos uma comunidade que vive a santidade da Tua palavra, Pai. Não para apontar o dedo para o outro, mas para apontar o dedo para os céus, Pai, e agradecer a Ti como estamos fazendo agora. Eu te agradeço por cada mudança que o Senhor fez em nós, mas ainda tem muita coisa para nós mudarmos. Leva a gente em paz para casa. Obrigado por essa celebração, obrigado por cada momento com os nossos irmãos, Pai. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para finalizar a nossa celebração de hoje, para terminar esse tempo de olhar para a palavra, a gente vai cantar mais uma música. E nessa música você vai ter oportunidade de dedicar dízimos e ofertas. E ao mesmo tempo dedique a sua vida diante do Pai. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo. Porque estou bem certo de que nem morte nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Então, meu irmão, vá em paz, que a graça salvadora de Jesus, a comunhão do Espírito Santo e o amor do nosso Pai seja presente em você. Viva essa semana sabendo que nada vai te separar do amor de Cristo e que o Espírito Santo produza a obra em nossas vidas.
sabe como é que começa, né?